Olá, tudo bem? Começa agora mais um Conexão Popular, o programa que aborda temas cotidianos e também de interesse público aqui na TV Câmara de Taubaté. No assunto de hoje, nós vamos falar sobre a vida após a aposentadoria. E para conversar sobre isso, nós convidamos Maria Beatriz Franzi Conte, que é psicóloga e mestre em desenvolvimento humano, e também Roberto Ferreira de Moraes Júnior, que é um aposentado. Sejam muito bem-vindos, obrigada por aceitar o meu convite para estarem aqui hoje. Obrigada, Okay, eu que agradeço. Bom, para a gente começar então, quero fazer uma pergunta para você, Maria Beatriz, que tem experiência profissional, com treinamento, na preparação também de profissionais. De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE, 1 em cada 3 brasileiros aposentados retornam ao mercado de trabalho. Eu queria saber quais são os motivos que levam a isso. A gente tem algumas possibilidades que podem levar a esse retorno. Primeiro, a gente pensar que ao longo da nossa vida, nós somos preparados para essa existência profissional, é uma identidade profissional. Então, desde pequeno, a gente ouve o que você vai ser quando você crescer, e aí a gente estuda pensando numa profissão, a inserção no mercado, sucesso, etc. Então, às vezes, quando chega o momento da aposentadoria, é quase como se essa identidade se desfizesse. Quem sou eu agora, o que eu faço, etc. E tem um outro aspecto que eu acho que é bem importante, é a questão financeira mesmo. A gente sabe que nem todo mundo consegue se preparar financeiramente para o momento da aposentadoria, viver com ganhos menores. Então, na hora que aposenta, talvez as contas não caibam ali no bolso, e aí a pessoa acaba recorrendo a essa questão, ao retorno para o mercado, né? Agora, Roberto, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre você. Quero saber com que idade o senhor se aposentou e também o que faz atualmente. Ok. Eu me aposentei com 51 anos de idade, né? Me aposentei novo, porque comecei a trabalhar muito cedo também, registrado, desde os 14 anos de idade, né? Trabalhei praticamente 30 anos numa empresa só, né? Na Daruma, aqui em Taubaté. Trabalhei desde da área de recebimento de materiais dessa empresa, né, passando por processos, né, indo até a gerência da área de qualidade, né. Terminei os últimos 10 anos trabalhando na gerência de qualidade dessa empresa. Saí, né, faz uns 7 anos que eu estou aposentado. Hoje essa empresa, né, infelizmente, já fechou aqui em Taubaté, né. Então, essa é a minha trajetória até a aposentadoria. E depois que o senhor se aposentou, quais são as suas atividades no dia a dia? Essa questão também da identidade profissional que a Maria Beatriz Como ela citou. colocou bem, né, o se preparar para a aposentadoria é muito importante, né? Então, não só a parte financeira, mas como a parte psicológica. Na hora que você se aposenta, no início, você fala, nossa, vou fazer tudo o que eu quero. Depois você vê que não é bem assim, né? O salário cai e aí 20%, 30% do que você ganhava, né, quando você trabalhava. Então fica difícil você ajustar as coisas se você não, né, viver num padrão, vamos dizer assim, abaixo do que você poderia viver e não ter uma preparação também psicológica para isso, né? Aí a família ajuda bastante, né, você ter outras atividades, né, filantrópicas, ajudando na igreja, ajudando em outras coisas também, te mantém, né, não muito ocioso, então ajuda você a conseguir levar essa aposentadoria com um pouco mais de tranquilidade. Mas realmente, como ela falou, não é fácil, principalmente passando alguns anos, 2, 3, 5, 10 anos de aposentadoria, você começa a ficar um pouco mais, né, que a renda vai cada vez diminuindo mais, né? O aposentado aposenta de um jeito e com o tempo essa renda diminui, né? A inflação, as coisas, né, ficam mais difíceis de se viver. Então você acaba pensando em voltar. Essa questão da identidade profissional que a Maria Beatriz citou, a gente se reconhece enquanto profissional, né, a pessoa que você é. O senhor sentiu isso nesses 7 anos? Você perde bastante dessa identidade, vamos dizer assim, do convivência, dos amigos, apesar de ainda ter contato, né, com vários amigos e tal, você perde um pouco essa identidade, né, vamos dizer assim, da pessoa que era antes, né, o Roberto Júnior, gerente de qualidade, né? Hoje eu sou Roberto Júnior, um aposentado, né? É muito diferente essa situação.
Como o Roberto falou, essa é uma oportunidade de fazer atividades por prazer, realizar sonhos, fazer trabalho voluntário, coisas que muitas vezes a gente não consegue durante a nossa vida profissional. Existe essa tendência mesmo? Sim. E é importante, né? Tem que existir esse olhar de como eu vou dedicar o meu tempo. A gente passa muito tempo dentro dos ambientes de trabalho, de 8, 10 horas por dia. Então, na medida em que eu passe a ter esse tempo todo disponível, é importante dedicar isso a alguma outra coisa, porque senão a gente pode realmente cair no risco de adoecimento, seja psicológico ou até físico mesmo. A saúde mental é algo importante. O psicológico né? é o mais complicado. Exato, né? exato. Realmente, quando a gente trabalhava de 10, 12, 16 horas na empresa. Hoje em dia já não se trabalha como, né? Eu falo, o pessoal hoje não se dedica, não veste a camisa como a gente vestia no passado, né? As pessoas de mais idade que trabalhavam na empresa antes, entrava às 7 e não tinha hora para sair, né? Saía 10, 11, se precisar, né, virava à noite, saía... Cheguei muitas vezes a virar à noite, sair 2, 3 horas da manhã, porque tinha uma entrega para fazer, que precisava, né, ser inspecionado, precisava sair, toda a fábrica, né, trabalhando para que isso aconteça. Então a exigência é muito grande. Sim. Né? Hoje em dia já eu acho que mais tranquilo um pouco para o profissional de hoje. Antes a gente trabalhava muito mais. E o pessoal ainda reclama do serviço ainda, né? Agora, outra informação que o Roberto nos trouxe e que me despertou a curiosidade, antes as pessoas tinham uma trajetória de muitos anos na mesma empresa, né? O Roberto mesmo, 30 anos no mesmo local de trabalho. Como que é, né, para a pessoa que se aposenta depois de uma vida dedicada a uma empresa? E será que a gente vai ter efeitos diferentes no futuro? Porque a atual geração, né, muda de emprego, tem várias experiências profissionais. Acredito que sim, né? Na medida em que a gente tem os jovens e até profissionais hoje já adultos que permanecem menos tempo, talvez eles tenham menos esse apego, esse vínculo com um trabalho em específico e provavelmente isso gere aí mais possibilidades de trabalho, mesmo que não seja vinculado a uma empresa, provavelmente isso gere oportunidades de trabalho depois de aposentados. Uma atuação autônoma, algum tipo de trabalho que complemente a renda, mas que não esteja necessariamente vinculado a uma organização, que era aquela que havia sido construída a identidade ao longo de toda a carreira profissional. Então, talvez a gente tenha pessoas aí com um pouco mais de facilidade nesse momento do fim da carreira dentro das empresas, né? Para se adaptar, né, essa nova rotina. Eles não têm uma ligação tão grande quanto, né, os antigos tinham, né? A empresa era uma segunda família, né? Os amigos que às vezes eram mais amigos, né? Estava mais com eles do que com a própria família em casa, né? Então a ligação era bem mais forte, eu acho, do que o jovem tem hoje, né, com as empresas. Então eles mudam muito, né? Como troca de camisa a gente fala, né? Então é difícil isso. Né? Para eles talvez seja um pouco mais fácil essa parte, né? Porém tem a parte afetiva também, né? E como ficou a questão da vida social? O senhor falou dos amigos também, que muitos deles eram os colegas de trabalho. Como que o senhor se vê hoje? Distancia, né? Distancia um pouco dos amigos, distancia bastante, mas tendo uma família, tendo, né, a igreja, tendo alguma coisa por trás que mantenha esse relacionamento social, né? Acho que você consegue se manter, mas acho que o mais difícil para o aposentado é conseguir dominar a parte psicológica, né? Para se manter aposentado com aquilo que tem e com aquilo que precisa, né? Muitos têm que voltar a trabalhar realmente porque a renda não ajuda e não possibilita ele ter uma vida de acordo com o que ele acha que seja o ideal. E talvez por essa questão financeira a pessoa também não possa fazer tantas escolhas, né? Exato. A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores e o senhor comentou que isso te permite fazer escolhas e optar por estar mais perto da família atualmente, né? Sim, teve casos, né, de convite para dar aula no Senai e tudo, e eu acabei não indo porque, né, eu estava cuidando dos netos, né, ficando com a netinha, né, sendo o babá, sendo, né, mais o vozão, então isso também ajuda bastante a gente a poder fazer as escolhas. Né? Não tem uma reserva ou não acostuma com um padrão de vida um pouco mais baixo, né, daquilo que pode, acaba realmente tendo essa dificuldade e obrigado a aceitar, às vezes, alguma coisa para voltar no mercado de trabalho que, né, fica difícil também se manter sem essa renda. Né? Agora,
como que a pessoa pode se preparar psicologicamente, também adaptar uma nova rotina, além da questão financeira? Existe uma forma da gente se preparar melhor para esse momento da aposentadoria? Eu diria que o ideal é a gente pensar bem antes, não é? Então, a tendência natural é que a gente trabalhe há muitos anos da nossa vida pensando que sim, em algum momento a gente vai se aposentar. Então, não deixar para fazer essa reflexão faltando 1 ano, 2 anos, não é? Então, claro, a questão financeira é importante e que outras atividades eu tenho que me dão prazer no momento em que eu ainda estou no mercado e que talvez eu possa manter depois de aposentado. Essa questão mesmo, né, da religião, talvez que eu sigo, que eu posso continuar fazendo algum trabalho na igreja, como é que está o meu equilíbrio emocional hoje e ao longo da minha vida para chegar lá naquele momento e estar mais tranquilo. Eu diria que é um processo que tem que ser pensado alguns anos antes da gente chegar no momento da aposentadoria. Compartilhar isso com família, porque eu não me aposento sozinha, eu me aposento e a família toda vai passar a conviver mais comigo dentro de casa. Tem um lado bom, talvez a convivência com os netos, com os filhos, mas tem horas que cansa também ficar tão perto, né? Que era uma coisa que a gente não fazia antes. Então, tudo isso precisa ser trabalhado com quem está junto da gente. Como que o senhor ocupou a rotina depois do trabalho? Com a própria família mesmo, né? Com os netos, ajudando os filhos a construir as casas deles, né? Ficando como mestre de obra numa casa, agora outro filho está construindo, estou também na casa dele. Então, esses 7 anos foi trabalhado entre os netos, né? Ajuda na igreja um pouco, com os filhos e tudo mais, né? Até um pouco menos na igreja, porque os filhos acabam tomando mais tempo, né? A gente vira o faz tudo, né? Preciso para São Paulo, eu vou levar. Preciso não sei o quê, eu vou levar. Preciso na escola, né? Então, ficava com os netos, né? Cuidava, aí levo a esposa para o serviço, faço almoço, cuido da casa. Então, faço algumas coisas também que, né, tomam o tempo, o dia a dia da gente, né? Isso distrai a mente. Mas, como ela falou, preparar para isso é difícil, né? A família preparar, a pessoa que vai se aposentar preparar é difícil. E o jovem hoje acha que não vai aposentar, né? Com essa mudança de idade para aposentadoria agora só aos 65, primeiro vai aposentar bem mais velho que a gente, né? Então, não sei se vai ter essa razão, vamos dizer assim, para preparar tudo isso, para conseguir lidar com isso como a gente com um pouco menos de idade consegue perceber e lidar um pouco mais fácil, né? Com a aposentadoria no seu início e depois acostuma com ela, né? Vamos dizer assim. Eu não sei, eu acho que os mais novos vão ter mais dificuldade quando forem se aposentar. Porque dizer que se prepara psicológica, financeira até talvez sim, mas psicológica eu acho um pouco mais difícil. Né? A maioria dos jovens pergunta hoje, eu vou aposentar não, agora mudou para 65, só que o tempo passa rapidinho e chega a hora de aposentar sim, entendeu? Mesmo com 65 anos, vai acabar aposentando. E aí, vai estar preparado para isso? O psicologicamente eu acho mais difícil do que o financeiramente. Financeiramente eu acho mais fácil. Você vai fazendo uma reserva, você se programa e dá tudo certo. Mas e o psicológico disso? Porque realmente é uma mudança total de vida. Como eu falei, a gente ficava 12, 15, 16, 18 horas na fábrica. Hoje, que fique 10, né? 8, 10, 12 horas, mas você vai ficar essas 12 horas em casa, né? Com a família. E a gente também não é perfeito, né? Todo mundo tem os seus momentos, né? Que está bem, momentos que não está tão bem. Então, saber administrar tudo isso não é fácil. Nem para a gente que é aposentado, e nem para a família que convive com a gente muitas vezes. Né? Em algum momento o senhor se sentiu pouco produtivo ou Sim, pouco útil depois da aposentadoria? A gente pode fazer muito mais coisas, assim, né? Mesmo pela idade, né? Como a gente aposentou mais cedo, né? A gente sente sempre que a gente vê as coisas, esse processo podia mudar, aquilo ali podia, está tendo perda aqui, né, umas coisas que podiam ser melhoradas, a gente sempre está vendo, mas a gente fica, né, numa situação de que se eu for entrar para fazer, eu tenho que entrar de cabeça. Então, muitas vezes a gente não aceita, não vai, né, alguma proposta, alguma coisa de serviço, às vezes porque é longe, às vezes porque, né. Aí você tem que saber dosar também, né, fazer umas viagens, passear, ir para fora, fazer o que tem vontade como aposentado. Né? Mesmo para quem trabalha, eu diria que temos que viver bem, né? Saber o que está fazendo, tanto durante o serviço, quanto não se dedicar só à empresa, porque amanhã depois você vai sair dela e vai ter outro, né, outro caminho pela frente. Mas também não deixar de se dedicar à família e ao que você gosta. Né? Tem que saber dosar um pouco para poder levar uma vida tranquila e você estar consciente das passagens de fases, vamos assim dizer.
Essa questão de não priorizar só o trabalho Sim, é importante. de ter Importante. o equilíbrio. Tem não o é? equilíbrio. O importante e o difícil é manter esse equilíbrio. Né? De dedicar tempo ao trabalho, tempo à família, ao lazer, aos momentos do ócio também é importante, né? É que muitas vezes as demandas de trabalho exigem muito, é natural, nós somos cobrados, pressão, resultados, etc. Mas a gente precisa constantemente fazer esse exercício para olhar para si e falar, poxa, peraí, será que eu não estou desviando, dedicando muito mais e deixando de lado outros aspectos, seja de família, seja do cuidado com saúde. Às vezes a gente deixa de lado, né, a saúde e não pode, porque chega lá no futuro, isso tem um preço. Né? Aposenta, né, como se fala, aposenta e depois não consegue usufruir da aposentadoria. Né? Aposenta e fica doente, fica só sofrendo. Então você tem que saber dosar e isso é difícil. Né? É verdade. Porque quem trabalha, né, o nome já diz, é trabalho. Né? Não é, eu sempre falo isso para os meus filhos, é trabalho, não é prazer nem lazer. Se fosse prazer, lazer, tinha outro nome. O nome é trabalho porque tem que, né, a parte difícil que você tem que saber passar também. Né? Tanto difícil na carga de trabalho, quanto difícil no psicológico do trabalho. Né? Muitas vezes a chefia cobra muito, tem pressão, tem momentos de pressão dentro do serviço que você tem que saber adaptar e não jogar tudo para o ar também, porque é um momento de dificuldade ou de pressão que seja. Né? Então tem que saber administrar e levar também o trabalho, né, a família, o lazer, tudo uma certa dosagem para que você seja um aposentado, né, consciente e se amanhã ou depois precisar voltar, que volte ao mercado de trabalho, né? Porque eu acho que tem muito aposentado aí que trabalharia muito melhor do que muito jovem hoje, né? Com uma bagagem, né, muito grande e que as empresas, às vezes, né, têm receio em readmitir, né? Uns pela carga, porque a pessoa pode chegar com uma experiência maior do que o chefe que está lá, né? E outros né, com medo de que não vá se dedicar tanto quanto um jovem. Nós chegamos ao fim aqui do nosso primeiro bloco. Já já nós vamos retornar para o segundo bloco e vamos falar um pouquinho mais sobre isso, de que forma os outros profissionais recebem os aposentados de volta ao mercado de trabalho. Não saia daí. Olá, estamos de volta com o programa Conexão Popular e hoje conversando sobre a vida após a aposentadoria. Para falar sobre esse assunto conosco, nós convidamos Maria Beatriz Franzi Conte, que é psicóloga e mestre em desenvolvimento humano, e também Roberto Ferreira de Moraes Júnior, que é aposentado. Maria Beatriz, continuando aqui o nosso bate-papo, eu queria saber se as empresas já têm ou se elas deveriam ter algum tipo de programa como uma forma de ajudar essa pessoa que vai se aposentar. Algumas poucas empresas oferecem um programa de preparo para aposentadoria, mas ainda não é algo muito comum porque tem um investimento financeiro em relação a isso e a gente sabe que muitas vezes as empresas precisam escolher, né, onde elas vão investir mais dinheiro, nem todas têm condição financeira para isso. Mas é algum tipo de ação que é muito interessante, que é muito importante e chega a ter assim, um papel social mesmo, já que essas pessoas, é sabido, é fato que elas vão se aposentar, esse tipo de programa traz esse auxílio no sentido do preparo financeiro, que tipo de outras habilidades, identificação de outras habilidades que possam ser usadas aí nesse pós-aposentadoria, seja com uma nova colocação, talvez de menor carga horária, né? Então, continuo trabalhando, mas vou trabalhar menos, com menos intensidade, oferecendo serviço pontualmente. O que mais eu posso fazer para usar o meu tempo com inteligência, dedicando a tarefas que me deem mais prazer. Então, o programa de preparação para a aposentadoria, ele é bacana, mas realmente tem esse ponto que se torna um complicador, porque acaba precisando do investimento financeiro que nem todas estão dispostas a fazer num primeiro momento. Agora, com o envelhecimento da nossa população, nossa expectativa de vida tem aumentado a cada ano. É uma tendência que as empresas comecem a contratar
pessoas de mais idade, já aposentados, ou isso já vem acontecendo, por exemplo? Isso acontece ainda com pouca frequência, mas sim, acontece. É mais frequente a gente observar esse resgate desses profissionais experientes em cargos que venham como uma consultoria, por exemplo, né? Quando a gente fala de tarefas mais operacionais, isso pode ser um pouco mais complicado. E aí vem um aspecto que, por vezes, pode ser de preconceito mesmo das empresas, de achar que aquela pessoa mais velha talvez não tenha a energia de um mais jovem, ou que não tenha acompanhado a tecnologia que está sendo colocada aí no dia a dia. E aí, por vezes, essa pessoa nem é chamada para um processo seletivo para mostrar um pouco daquilo que ela poderia oferecer para a empresa. Então, ela já é barrada no momento em que se identifica lá a idade no currículo, no momento que se faz uma ligação, troca uma mensagem para chamar para o processo, isso a pessoa já é impedida de participar. Mas acho que existe sim uma tendência por conta disso, por conta de vamos ter cada vez mais pessoas idosas e essas pessoas não podem estar à margem da sociedade, elas precisam estar incluídas de alguma maneira. Roberto, depois da sua aposentadoria, você teve alguma outra experiência profissional? Teve a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho? Sim, tive. E como que foi? Tive a oportunidade, voltei numa empresa, trabalhei alguns meses, né? Mas como era longe de casa, né? Aí eu preferi também não continuar. Fiquei algum tempo e saí. E depois, um período bem breve, que eu ajudei um outro amigo também, mas aí estava quase pagando para trabalhar, então não compensava também o custo-benefício. E como foi a receptividade dos outros colegas? O senhor sentiu que existe um preconceito, uma discriminação? Eu diria que preconceito não, eu acho que existe um pouco de receio, né? Você entra com uma experiência, com uma bagagem de 30 anos para uma empresa onde o teu chefe tem menos de 30 anos de idade, você tem 30 anos só de experiência, né? Então você vê que os jovens têm um pouco de receio, né? E muitos jovens hoje estão em cargos, né, de chefia nas empresas e você entra com a idade deles de experiência, então você sente um pouco desse receio deles em ter uma pessoa abaixo deles com conhecimento, né, acima deles, e isso faz com que eles fiquem um pouco retraídos, vamos dizer assim, e você também tem que saber a maneira, né, de falar, de ajudar, de colocar as coisas para que ele não entenda isso como, né, um risco à carreira dele. Porque você praticamente já está ali, já está aposentado, então você quer, né, ganhar o seu dinheiro, cumprir, fazer o seu trabalho da melhor maneira possível e não almeja crescer mais na empresa ou procurar atividades diferentes daquela que você foi proposto a fazer. Então, acho que existe um pouco de preconceito e um pouco do receio, né? Preconceito do mais velho dar conta e receio do mais velho tomar o seu lugar depois, entendeu? Então, isso eu acho que é complicado nas empresas hoje. E Maria Beatriz, você que trabalha com treinamento de profissionais, de líderes, existe esse receio por parte dos outros profissionais e de que forma os líderes estão se preparando também para se relacionar com essas pessoas mais velhas e, como o Roberto disse, talvez tenha muito mais tempo de experiência do que ele mesmo enquanto líder? Eu acho que sim, eu acho que tem, né, um pouco talvez desse receio, sim. Eu acho que a parte positiva é que cada vez mais as pessoas, as empresas e as pessoas mesmo no mercado têm percebido a importância desse preparo para a liderança, não só da liderança técnica, mas da liderança gestão de pessoas mesmo. Então, com isso se você tem, né, líderes, gestores capacitados, a tendência é que você consiga extrair o melhor de cada um dos profissionais. Seja ele muito jovem, que está entrando no mercado, pisando pela primeira vez numa empresa, ou seja ele mais maduro. Então, o que esse gestor consegue extrair de cada um, consegue aproveitar de competências de cada um dos profissionais e chegar em resultados melhores. Eu acho que o gestor tem um papel fundamental nesse processo todo, de realmente conseguir integrar, ter equipes trabalhando de forma mais engrenadas, talvez. Tá? E a experiência, a bagagem profissional, ela é realmente um ponto positivo? Ou talvez as mudanças constantes, que hoje em dia têm sido numa velocidade muito maior, pode também atrapalhar esse profissional já aposentado que retorna ao mercado? A bagagem é importante, a gente não pode negar, né, o valor do conhecimento de um profissional que já passou anos no mercado. Agora, aliado a essa bagagem, é importante também a capacidade de atualização.
Então, a gente vem de um mundo em que o acúmulo de conhecimento, o acúmulo de informação, ele até era importante, mas hoje a gente vive assim, mudanças muito rápidas. Então, ganha pontos aquele profissional que tem essa capacidade de se atualizar. Então, fazia de um jeito, dava certo, daquilo que eu fazia, que adaptações foram necessárias, como é que eu posso trazer isso hoje, porque senão a gente não consegue dar conta realmente de acompanhar aquilo tudo que vem rolando. Cada dia uma novidade, cada dia uma coisa diferente, a gente precisa estar antenado nisso. Com certeza. Roberto, nas suas experiências profissionais... Nesse sentido, eu passei, né, por fases, vamos dizer assim, trabalhando com procedimentos, instruções, processos de trabalho, melhoria de processos e tudo mais, em que a gente fazia tudo no papel. Fazia, imprimia, passava para a chefia para aprovação, ia para a gerência, para a diretoria, para aprovação de todos os procedimentos, todos os processos da empresa, né? Desde lá da inspeção de um componente até um processo de compras ou de administrativo, financeiro mesmo que seja, né? Com gráfico, com tudo. No meio desse caminho, isso passou, né, a ser tudo no computador. E hoje você tem tudo no tablet ou no celular. Né? Então, isso é uma mudança, né, não só de gestão, mas como de processo como um todo, muito rápida. Né? E tem que ser aprovado tudo via sistema. Então, você tem um dia para aprovar, 2 dias para aprovar, então você tem esses processos hoje todos automatizados. Então, isso aí é uma coisa que, né, tem que ser feita, né, e tem a base para se fazer. Então, hoje os procedimentos estão todos eles automatizados. Isso é muito importante para as empresas. Né? Você ganha muito. Então, as pessoas têm que saber, agora tem que saber escrever. Então, quem fazia o processo lá no papel, organizava, definia os padrões e tudo mais, tem que falar, você só saber mexer com o computador sem saber fazer o básico também não dá. Então, realmente, o que ela falou é importante. Os aposentados ou as pessoas mais velhas que querem voltar ao mercado de trabalho têm que se atualizar. Né? Tem que conhecer, né, todo o Word, Excel, né, o celular hoje, tudo que pode, né, estar otimizado, tem que buscar. Se a pessoa quer voltar ao mercado de trabalho, ela tem que se atualizar também nesse sentido. Né? Para ganhar com a experiência e com a facilidade que hoje tem. Né? Que antes isso era muito mais trabalhoso. Hoje é muito mais fácil fazer. Né? E a gente está falando também de uma troca, né, Maria Beatriz, em que os mais jovens podem ajudar os mais velhos. Isso fortalece a equipe também? Sem dúvida. A gente sempre tem que aprender, a gente sempre tem como aprender, não é? Então, o que o mais jovem traz de, talvez, essa habilidade com sistemas, com programas, com a inteligência artificial que está presente já no nosso dia a dia, e o que essa pessoa mais velha traz, talvez, de segurança que o mais jovem não tenha. Então, se a gente conseguir identificar esses pontos, aí volta lá para o papel do gestor, né? Se a gente consegue trabalhar identificando aí essas capacidades de cada um, a gente vive no melhor dos mundos. Porque todos têm, sim, capacidades. A gente só precisa fazer emergir cada uma dessas habilidades, dessas competências. Isso tudo convergir, né, para que a empresa dê mais resultado, mais lucro. Né? Porque as empresas vivem de lucro. Não vão investir, por exemplo, né, na aposentadoria se não tiver lucro. Né? Então, para se investir numa aposentadoria para os próprios funcionários, a empresa tem que ter lucro. Né? Então, ela tem que ter essa sinergia entre o jovem e o mais velho para buscar o melhor resultado possível. O senhor tem planos de voltar ao mercado de trabalho? Claro que no momento está se dedicando à família, está vivendo uma experiência diferente. Sim, eu tenho vontade de voltar porque a gente acha que ainda pode ajudar muito, né, em processos, em muitas coisas. Por outro lado, a família não quer, porque ela gosta do paizão lá que faz tudo em casa. Né? Então, eu estou hoje nesse dilema, volto, não volto, né, mas a gente pretende ainda, né, viajar, curtir mais os netos, curtir mais os filhos. Hoje em dia ainda não voltaria agora, a não ser que fosse algo que realmente compensasse para os dois lados, né? Tanto para a empresa quanto para mim e para a família. Né? Por exemplo, sei lá, voltando 6 horas por dia, alguma coisa assim, na parte da manhã só, não o dia todo. Né? Então aí teria que ver a situação para poder voltar. Não descarto, mas também não é uma coisa que eu estou procurando hoje. Né? Não estou no mercado aí com currículo atrás, meu currículo, se forem ver, está até desatualizado no mercado e tudo mais. Hoje eu não estou procurando, na verdade. Estou conseguindo conciliar ainda as coisas, está dando para fazer. Não sei o dia de amanhã, né? Dia de amanhã, como eu falo, né? A gente sempre tem que estar se atualizando, tem que estar vendo e vivendo o melhor possível dia a dia. Amanhã pode ser que eu venha voltar, depende muito aí do mercado em si,
né, e das condições que possam aparecer. Então não descarta a Não possibilidade. descarto, mas também não é uma coisa que eu estou procurando hoje. Tá ótimo. E Maria Beatriz, como foi o agravante da pandemia para quem já estava aposentado ou para quem se aposentou durante esse período? Nossa, a pandemia, na verdade, mexeu muito, né, com, eu acho que principalmente com o aspecto da saúde mental no mundo. E aí, se existia alguém que estava entrando nesse processo da aposentadoria, talvez isso tenha complicado ainda mais. Para quem estava entrando no mercado, isso se tornou um aspecto dificultador. Acho que a gente ainda vive os reflexos, né, da pandemia e ainda vamos devagarzinho resolvendo. Nós passamos a adotar algumas mudanças, tinham coisas que já estavam acontecendo devagarzinho, por exemplo, o trabalho híbrido, né, ou o trabalho 100% remoto. Eram coisas que já estavam acontecendo devagarzinho e que foram intensificadas. Então, eu acho que a gente ainda vive esse processo de mudança no mercado de trabalho por conta da pandemia. Espero que algumas coisas melhorem, né? Mas a gente vai ter que acompanhar isso no dia a dia. Eu não sei dizer assim a previsão, né, do que vamos ter daqui para frente, mas sim, impactou muito na vida das pessoas. Acho que a saúde mental é o aspecto mais importante. Né? Você falou até do home office, já é um caminho que está invertendo de novo, muitas empresas estão voltando, né, ao trabalho presencial 100%. Para um aposentado que volta para o mercado de trabalho, é mais importante que ele esteja no trabalho presencial ou talvez ele vai ficar bem se for num home office? Se a gente for pensar que o local de trabalho pode trazer essa aproximação, talvez estar ali na empresa, sim, vai trazer um pouco mais de conforto, um pouco mais da sensação de pertencer novamente àquele ambiente e de resgatar um pouco, né, da identidade de trabalho. Mas a gente não pode negar que como há essa mudança, né, no mercado, talvez o que exista mais de oportunidade seja de trabalho remoto para quem já se aposentou. Então, acho que é importante estar aberto para essas possibilidades. Tá ótimo. Bom, quero agradecer aos dois mais uma vez pela presença, pela participação e a TV Câmara estará sempre de portas abertas. Obrigada. Ok, agradeço vocês terem chamado, né? Um abraço aí a todos os aposentados, se preparem para a vida quem ainda não está aposentado, né? O jovem que acha que não vai se aposentar por causa dos 65 anos de idade, vai chegar sim a hora, então se preparem. Né? Eu que agradeço e realmente acho que o importante é o preparo, sim, sem dúvida. Bom, então a gente termina com uma excelente dica de quem já está vivendo a aposentadoria. Obrigada mais uma vez. Esse foi o programa Conexão Popular de hoje. Continue acompanhando a nossa programação. Até mais.